Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Apple, as ações que são listadas lá na Bolsa Americana, mas aqui nós temos o BDR AAPL34 para a gente investir aqui na nossa Bolsa. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe sendo as notificações devidamente ativadas e aproveite ao máximo não só o conteúdo de análise, mas todo o conteúdo também existente de aprendizado. E lembrando que essa análise está sendo produzida aqui nesta terça-feira, dia 22 de junho. Vamos começar aqui falando, deixa eu só tirar isso aqui da tela, né? Falando aqui que o que eu uso para fazer a avaliação é a análise técnica, que é a minha especialização, e que o foco dessa análise é falar lá desde o longo prazo, olhando um gráfico anual, até o curto prazo, curtíssimo a curto prazo, olhando para um gráfico diário, ou seja, curtíssimo a curto prazo, e aqui o longo prazo lá do gráfico anual, até passando pelo médio prazo, até chegar no curto prazo. Então, passar minha avaliação geral em cima desse ativo. Antes de mais nada, já vou rodar aqui a vinheta e já peço para que você deixe seu like, seu joinha nessa análise especial. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando aqui então pelo gráfico anual, dá para perceber que o movimento inteiro é de alta, um movimento forte de subida, viés mais positivo, mas já são 2 anos muito fortes para cima, que aumenta a chance de poder ter algum processo de correção em prazos menores, que eu vou avaliar aqui no decorrer dessa análise. Então o cenário ainda é mais para compra? Quais são os momentos mais interessantes para compra? Quando tem correções maiores do preço, fica mais interessante você buscar a compra. Igual aqui, ó, esse candle foi de alta? Foi. Como é que seria a entrada mais interessante desse ano? Sinalizações de alta no decorrer do ano seguinte, que seria o 2020. Melhor ainda, quando vem aqui, ó, retorna em boa parte desse candle anterior e gera alguma sinalização de alta. Isso traz um cenário, ou seja, uma melhor relação risco-retorno para a operação, pensando mesmo num longo prazo. O gráfico quadrimestral também dá para perceber que o ativo está dentro aí de zigue-zagues ascendentes, topo e fundo ascendente. Esse gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui, representa aí o comportamento do preço da Apple em 80 pregões, 80 dias úteis. Nesse momento ainda alinhado para cima, não está perdendo mínimas ascendentes, está gerando sinal um pouco de perda de força. Girou aqui, superou essa máxima, tentou superar, bateu aqui, superou e voltou, está novamente tentando vir aqui um pouquinho mais para cima. Ainda, como não tem nenhuma sinalização de alta, foca mais em buscar a operação de compra de maneira geral. E se fosse falar de correção mais satisfatória, mais interessante para compras de longo prazo, pegando até aqui da mínima dessa queda que veio daqui para cá, que foi lá na pandemia, lá em março ali do ano passado, nos primeiros meses do ano passado, se acontecesse aqui algum tipo de correção que viesse a buscar 38,2% do Fibonacci, na faixa dos 99, seria um ponto bem interessante para compra, pensando num prazo mais longo, ou seja, um fundo no mensal, por exemplo, seria algo bom para fazer a entrada perto ali dos 100 a 99. E aqui no gráfico mensal, a tendência também é uma tendência de alta. Os zigue-zagues aqui, ó, tendência de alta, veio aqui embaixo, aí volta, faz um movimento de subida. Esse movimento de subida supera a máxima desse candle, desse topo, mas não consegue ficar acima. Testa e fica abaixo. Cai, aí tenta subir, essa subida já está uma subida mais fraca, mais lateral. Apesar do mês estar sendo positivo para a Apple, com alta de 7,5%, então, mesmo assim, eu ainda não consigo visualizar algo tão relevante para cima. Mesmo que venha romper aqui, eu não consigo ver um movimento tão relevante para cima. Seria interessante acontecer o quê para a Apple, se para ficar mais interessante para uma entrada, pensando, por exemplo, num fundo, no mensal, para se ter um outro movimento mais relevante? Testar a média móvel de 3 períodos. Eu digo isso porque já tem um tempo que ela não testa a média, tem aqui na faixa de 14 meses. E olhando o histórico do papel, o comportamento do preço em relação a testar a média, quanto tempo ficou afastado da média, sem nenhum teste da média, o tempo mais alto, né, o maior tempo foi o de 16 meses. O segundo maior foi de 14 meses. Então a gente já está no 14 meses. Então pode ter algo mais ainda para cima? Pode, mas já ficaria já naquela questão de pegando a média, o ponto mais alto de afastamento, pode até se afastar mais em tempo, mas já é um valor que
seria mais interessante acontecer isso aqui para entrar. E até mesmo pela movimentação do preço, como está acontecendo aqui, eu não consigo visualizar algo tão relevante para cima. Então, se for para buscar compra a favor da tendência ainda de alta de médio para longo prazo, eu colocaria menos capital nesse ativo. Ainda mais no ponto que se encontra em zona de resistência, eu colocaria menos capital. Ainda há uma chance de poder ou ficar enrolado ou não ir muito longe, mas se resolver ir mais um pouco para cima, você já tem um pouco de capital. Se resolver realmente recuar, fazer esse movimento, testar a média, onde é que colocaria mais capital? Justamente ali próximo da média. Justamente quando chegar, por exemplo, retorna que a média gera um sinal de alta. Opa, mais interessante para tentar pegar um próximo movimento de expansão, que é um movimento de alta a favor da tendência do preço, tendência de alta do preço. Então isso seria o mais positivo, que é isso aqui, ó. Você vem um movimento longo de subida, daqui para cá, demorou para testar a média. Quando testa a média, gera outro movimento de subida. Até lateralizou um pouquinho na sequência, mas gerou mais um movimento de expansão. Mais uma vez aqui, ó, movimento forte para cima, demorou, foi lá, testou a média, esse já não conseguiu gerar um movimento forte para cima. Mas é interessante que aconteça algum movimento de retorno à média, que seria um dos pontos de ficar de olho para buscar alguma operação. Quais os níveis de suporte no possível retorno do preço? Aqui na casa dos 121,30, depois tem ali na faixa 108,86, são os níveis de suportes mais próximos nesse momento, em conjunto ali com a média móvel de 13 períodos. No gráfico semanal, está dentro de um movimento de subida. A tendência, para mim, ela ficou indefinida, porque se a gente pegar aqui, ó, vem aqui, vem para cá, aí vem aqui embaixo, anula a tendência de alta, só que aí vem, em vez de gerar uma tendência de baixa, não gera, já gera um fundo ascendente, então está dentro de um fundos ascendentes e topos descendentes. Tá até tentando romper aqui para cima esses topos descendentes. E dentro do que está tentando romper aqui para cima, zona de resistência imediata na faixa dos 134,30. Depois disso, na casa dos 139. Então é uma zona de resistência muito importante que esse papel tem, mas essa aqui. Como já tem várias semanas aqui subindo, entrar comprando em cima dessa zona de resistência, mesmo que seja para curto ou médio prazo, ainda vejo um risco um pouquinho maior para abrir compra aqui. Então, mais uma vez, se fosse abrir qualquer tipo de compra agora, eu colocaria menos capital. Que também, mais uma vez, até esse tipo de formação aqui desse movimento, mesmo que seja de fundo ascendente, mas dentro de um topo descendente, eu não esperaria muito para cima, juntando com o que eu já falei no gráfico mensal. Então, de maneira geral, ainda minha visualização aqui dela ficar um pouquinho mais enrolada. Dalton, mas não está gerando aqui uma flâmula, né? Algo para romper para cima? Até tá, mas não é algo que ainda consigo visualizar tão forte para cima. Lembrando, eu posso estar totalmente enganado. Minha leitura pode estar errada, mas qual seria objetivamente minha decisão seria essa. Ou coloco menos capital e mais capital após algum recuo do preço maior ali no mensal, chegando na média móvel exponencial de 13 períodos. Depois aqui do gráfico semanal, que está dando uma tendência indefinida de curto a médio prazo. Para quem está posicionado, por exemplo, de curto a médio prazo, perder uma mínima do que no anterior após bater em uma dupla resistência aqui que eu acabei de citar os valores, perdeu essa mínima, chance de poder ter algo para baixo buscando os suportes mais próximos. Quais são os suportes mais próximos? Na casa dos 124,60, seguido de 119,90 ou 120, arredondando. Gráfico diário, pregão de hoje forte para cima, alta de 1,27% e chegando próximo que ela tende a testar essa região aqui importante de resistência. Comprado no swing trade, comprado no prazo menor, um dos pontos seria o quê? Também colocar ali um stop de proteção de lucro após bater nessa região, perda da mínima do que no anterior seria um dos sinais de saída para compra de swing trade em Apple. Então, ponto importante. E para Dalton, para gerar uma compra de swing trade, se ela bater aqui, ficar aqui de lado, igual ficou aqui um pouco mais lateral, ficar aqui de lado e depois gerar um pivô de alta, dá para arriscar alguma coisa. Ou ela vem aqui, bate, gera um movimento de correção, se aproxima e testa a média, e depois gera um sinal de alta, também é outra possibilidade de se abrir uma operação de compra do papel. Para gerar aqui, observe que isso aqui, que era um fundo anterior, funcionou aqui como resistência, superou esse patamar. Agora, se esse patamar passar a funcionar como suporte, que é uma região ali por volta dos 132, bateu aqui nesse ponto, gerou sinalização de fundo ascendente, também é outra alternativa de compra. Melhor ainda se estiver em conjunto com a média móvel de 13 períodos. Então, resumindo,
Dá para buscar a operação de compra de swing trade baseado na tendência atual de alta de curto prazo? Dá. Aqui compraria? Não. Compraria após correção. Gráfico semanal, dá para comprar aqui pensando no curto ou médio prazo? Position trade também não compraria. Ou ela lateraliza, ou ela fica, enfim, mais tempo aqui de lado, ou passa por essa região e passa a gerar sinalização de fundo ascendente, mas não compraria agora. Se fosse comprar, menos capital, assim como os demais prazos. Entrar comprando aqui, buscaria mais por um prazo, um capital menor, pensando no médio ou longo prazo, e só alocaria mais capital em um retorno do preço em cima de um nível de suporte um pouquinho mais importante, em conjunto, que são ali os fundos anteriores, em conjunto com a média móvel de 13 períodos, seriam algo melhor, na minha opinião, para alocar capital em cima de Apple. Isso aqui é uma visão tentando encontrar pontos importantes de entrada e uma estratégia para se alocar capital. É possível também, eu aloco capital sempre no papel, pensando sempre no longo prazo, vários anos. Tem como eu ficar alocando todo mês um pouquinho? Tem. Você pode inclusive usar essa estratégia para chegar no momento de suporte que eu estou comentando, o preço retorna no nível de suporte, para você alocar um pouco mais de capital, mas podendo manter uma alocação mensal, que é uma das formas também de pensar em estratégia de longo prazo em bons ativos. Nesse caso aqui a gente está falando de um bom ativo, graficamente falando, totalmente alinhado para cima. Não tem ainda uma sinalização mais clara de baixo, com essa chance de poder ter alguns sinais aqui de ter uma correção um pouquinho maior no preço no tempo, mas ainda é um papel bem alinhado para cima. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima análise.